Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aulinha de matemática comigo, professora Tatiane. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês dois objetos. Você conhece esse objeto? Acredito que sim. Como é o nome dele? Como é o nome desse objeto? A régua, não é isso? Aí nas suas coisinhas deve ter alguma régua parecida com essa, né? Nós temos elas de vários materiais, de plástico, de madeira, colorida, transparente. Podemos ter ela maior, podemos ter ela menor, não é isso? Essa minha régua tem tudo a ver com a nossa aulinha de hoje. O que eu quero mostrar para vocês é que esse instrumento nós iremos utilizar ele como uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa trabalhar o conteúdo de hoje. É uma ferramenta muito fundamental na maioria de algumas, não é nem a maioria, em algumas ações que nós realizamos ou que nós precisamos realizar. Por exemplo, essa régua, ela está enumerada de 0 a 50. E cada númerozinho desse, cada tracinho desse, tem uma explicação, né? Não é à toa que essa régua foi construída, tá bom? A gente costuma chamar essa régua de uma régua métrica, uma régua numerada. Lembram daquele assunto que nós vimos sobre reta numerada? Eu falei muito na régua, né? E a régua, ela vem com a sua base da reta numerada, da reta numérica, não é isso? Outro instrumento que eu quero mostrar para vocês é essa pecinha aqui, ó. Alguém sabe o que é essa peça? Ó, porque não dá para mostrar toda no monitor, ó. Quem sabe que ferramenta, que instrumento é esse? Aqui eu chamo de fita métrica. Lembram também que eu falei desse instrumento aqui? Essa fita métrica, ela está enumerada de 0 até, ó, não dá para ver direitinho, mas aí na sua casa deve ter, ó, até 100 centímetros, tá? Então, quem costuma usar esse instrumento? Quem costuma usar essa fita métrica? Geralmente, quem utiliza são as costureiras, mas o pedreiro, a boleira, né? Pode utilizar uma régua dessa. A gente em casa, sabe quem é outro profissional que utiliza essa fita métrica? Os pediatras, endocrinologistas, né? Bora saber o tamanho dessa criança. Qual é a altura do Lúcio? Qual é a altura da Maria? Então, essa ferramenta, essa fita métrica e esta régua são um dos instrumentos que nós vamos utilizar hoje. Será que você consegue adivinhar qual é o conteúdo da nossa aulinha de hoje? Vamos lá para os nossos slides. Bom, a nossa aulinha de hoje nós vamos utilizar com o seguinte conteúdo: reconhecer e utilizar um metro como unidade padrão. Vamos entender o que é essa habilidade de reconhecer e utilizar, né? E o que significa o metro como padrão? Bora lá para a nossa aulinha de hoje comigo? Conto com a participação de cada um de vocês. Então, vamos lá. Para a nossa aulinha de hoje, nós vamos precisar de quê? Olha aí. Para ficar bem ligado na nossa aulinha, separe aí o seu caderninho, lápis, borracha, caneta e se liga aqui na aula da TV, porque a aula de hoje será bem legal. Olha aqui que interessante. Olha o nosso conteúdo. Medidas de comprimento. Tem a ver com a régua e com a fita métrica que eu mostrei para vocês? Será que tem a ver? Bora lá!
Antigamente, o homem ele utilizava o seu próprio corpo para obter as unidades de medida de comprimento. Ele costumava utilizar a polegada, olha aqui a polegada, ó, é o dedão, tá bom? O pé, tá bom? Utilizava-se muito o pé. O palmo, olha aqui, ó, geralmente a gente usa a medida do palmo assim, ó, do dedo polegar para o dedo mindinho, né? E tem o cúbito. O cúbito era uma medida que ia do cotovelo até o dedão maior da nossa mão, que é esse dedo aqui, ó, o dedo do meio, tá bom? Então, essas medidas eram muito utilizadas antigamente. E aí causava uma certa confusão. Por quê? Porque o tamanho da minha mão, por exemplo, não é do mesmo tamanho da mão de uma criança. O tamanho do meu pé pode não ser do tamanho do pé de outra pessoa, mesmo com a minha idade, mesmo com a minha altura, não é isso? Então, cada pessoa tem o seu próprio tamanho da mão, da polegada, tamanho do pé, e isso para algumas medidas causava uma certa confusão. Por quê? Porque para mim poderia dar uma certa medida e para você poderia dar uma outra medida. Então, por conta disso, por volta de 1790, essas unidades elas foram padronizadas. Não é isso? E surge nesse momento o metro. E o metro foi considerado como uma unidade fundamental para medir comprimentos. É uma unidade de medida de comprimento universal. Como assim, professor, universal? O tamanho que equivale ao metro é o mesmo aqui no Brasil, é o mesmo nos Estados Unidos, é o mesmo na China, é o mesmo na Venezuela. Em qualquer lugar do mundo, o metro ele vai ter o mesmo tamanho, o mesmo valor, para que não haja divergências e nem confusões quando a gente for trabalhar essa unidade, tá bom? Então, quando eu falo em medidas de comprimento, eu já estou falando, ó, comprimento, eu vou medir, saber o tamanho de alguma coisa. E quando eu trabalho o comprimento, eu vou trabalhar o metro. E do metro eu vou ter medidas maiores e medidas menores, que mais na frente nós vamos conhecer como nós chamamos essas unidades, menores e maiores. Aqui eu trouxe para vocês entenderem na parte ilustrativa, em forma de desenho, como é que funciona. Ó, por exemplo, o pé era medido aqui, ó, esse tamanho aqui, tá bom? Isso aqui tudo era a medida do pé. O passo é a distância de um pé ao outro, mas com um na frente e outro atrás. Não é o passo, os dois, um ladinho do outro, não. O palmo é a medida do dedo mindinho para o dedo polegar. E a polegada é justamente aqui, ó, essa parte que pega a unha, né? Por exemplo, quando você vai tirar a identidade, vamos pegar a polegada aqui, né? O dedo polegar. Aí essa medida aqui, ó, que fica a digital do dedo da gente, é o que chama de polegada. E o cúbito, como eu falei para vocês, é do cotovelo até o dedo maior da nossa mão, tá bom? E essas unidades aqui eram utilizadas, foi assim que a gente começou a medir as coisas, o tamanho do tampo da mesa, o tamanho do meu quarto, a largura, né, de uma mesa, a largura do quarto, né? Esse quarto, ele tem quantos metros, né? Como é que o pedreiro ia medir o terreno para construir uma casa, não é isso? Quando você vai comprar, por exemplo, um tecido, você compra como? Através de uma medida. E qual é a medida que vai ser utilizada? Se eu for utilizar o palmo, será que o palmo da pessoa que está me vendendo, o tamanho do palmo dessa pessoa é o mesmo tamanho do palmo da minha mão? Então,
Antigamente, as coisas eram feitas através de trocas, né? Que chamava de escambo, aquela troca. Se eu tenho uma mercadoria e estou precisando de uma mercadoria que você tem e você precisa da mercadoria que eu tenho, a gente fazia essas trocas. E essas trocas utilizavam algumas medidas que não eram padronizadas. Então, a medida, por exemplo, utilizada na Grécia era diferente da medida utilizada em Portugal, era diferente de uma unidade de medida utilizada lá no Japão, e isso causava confusões entre os vendedores. E para que não houvesse essa confusão, né, como a questão do comércio, da economia foi crescendo, desculpa, e se espalhando, precisou se firmar uma unidade para que de forma universal fosse trabalhado. E quando isso foi para a escola em forma de conteúdo, aí é que precisou mesmo desse reforço de uma unidade padrão. Então, quando a gente falar em medidas de comprimento, nós vamos nos reportar ao metro. Então, vamos lá. O metro, ele, para medir comprimentos, ele vai ser a unidade fundamental, principal do sistema métrico decimal. Mas será que só o metro por si só, ele é suficiente para quem resolva as questões? Para medirmos distâncias maiores, por exemplo, a distância entre duas cidades, como é que eu vou utilizar o metro para medir a distância da cidade entre Teresina e José de Freitas? Será que ficaria cansativo ou demoraria muito tempo para se medir a distância dessa cidade? E se eu quisesse medir a distância entre Teresina e São Luís, a capital do Maranhão? Será que daria certo para eu utilizar apenas o metro? Então, nesse caso, demandaria mais tempo para se calcular. Então, para distâncias maiores, nós vamos precisar de uma unidade que seja maior que o metro. E para medirmos distâncias menores, como por exemplo, a espessura de um livro. Quando eu falo a espessura, é comprimento, é largura, né? Como é que eu faço para descobrir a largura de um livro? Né? A espessura do livro. Será que com 1 metro vai dar certo eu medir? Eu acredito que não. Então, nesse caso, nós vamos precisar de uma unidade que seja com valor menor do que do metro. E mesmo tendo essas medidas não convencionais, como a polegada, o palmo, né, o pé, que substitui 1 metro, nós precisamos, em alguns casos, de uma medida padrão como referência, para que a gente possa realizar as ações corretamente. E aí o nosso coleguinha traz a seguinte questão: vamos medir um caminho no chão com os passos? Então, essa é uma proposta que eu quero que você faça aí na sua casa. Você vai fazer o seguinte, presta atenção. O que é o passo? É você colocar, por exemplo, a perna esquerda atrás e a direita na frente, tá bom? Então, você vai medir quantos passos tem a largura da sua casa, tá bom? Você vai aí para fora, para a parte aí da frente da sua casa e vai medir quantos passos tem à frente da sua casa. E aí você responde aí no seu grupinho, tá bom? Mas não se esqueça que os pés devem estar bem juntinhos, tá? Esse bem juntinho é um pé na frente e outro atrás, tá certo? Será que a sua medida vai ser igual à medida do seu irmão ou do seu pai e da sua mãe? Bora lá! Olha aqui, eu fiz essa proposta para alguns aluninhos meus e olha o que 3 alunos responderam. O primeiro aluno disse que a frente da casa dele media 20 passos. Já o irmãozinho dele, né, o outro aluno, disse que não dá 20 passos não, dá 23 passos. O outro aluninho disse o seguinte: não, pois o meu deu só 19 passos. E aí,
Como é que a gente vai saber o valor correto, o tamanho correto da frente desta casa? Será que eu vou pela resposta do primeiro, do segundo ou do terceiro aluno? Tá vendo como a gente vai precisar de uma unidade padrão? Essa unidade aqui que nós utilizamos é uma unidade o quê? Não convencional, não padronizada. Por isso que em alguns casos, e na maioria deles, para nosso estudo, a gente vai precisar de uma medida padrão, tá bom? Aí eu trouxe aqui, ó, o metro, existe um símbolo para ele. A gente representa, ó, pela letra M. Se eu disser 1 metro, eu posso colocar um M. Se eu disser 10 metros, eu vou colocar 10 M. Mas existe algumas informações que são repassadas e a gente vê que foi escrita de forma errada. Em alguns cartazes, a gente costuma ver o metro como MS, porque, por exemplo, 2 metros, 5 metros, 18 metros. Aí a pessoa acha que pelo fato da palavra estar no plural, tem que colocar o S aqui. Não se coloca, é apenas a letra M, tanto para o singular como para o plural. Em outros casos, a pessoa costuma colocar MT, não é metro. Então, eu vou colocar o M e o T. Se é 1 metro, aí costuma colocar um MT. Tá errado. Ah, eu tenho 8 metros, né, de comprimento. O terreno tem 8 metros de comprimento. Como são 8 metros, aí a pessoa ainda coloca MTS. Está errado também. Se é 1 metro, 2 metros, 15 metros, é apenas a letra M acompanhando o número, tá bom? O metro, ele é calculado através dos centímetros, que são as unidades menores do que o metro. Lembra da régua? Cada tracinho daquela régua é medido em centímetros, ou seja, 100 centímetros correspondem a 1 metro. Então, a gente precisa firmar, gravar na nossa mente que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? As medidas, elas estão organizadas elas estão em grande parte das atividades do nosso dia a dia. Medir significa comparar uma grandeza com outra, mas nós precisamos usar o mesmo instrumento. Se eu for querer saber o tamanho do sapato, eu preciso saber do tamanho do meu pé. Eu medi pelo palmo, eu medi pela fita métrica, eu medi pelo cúbito ou foi pela polegada? O tamanho da mão, o tamanho do meu dedo, a largura, né, da minha unha, o tamanho do lápis, né? Como é que eu vou medir? Eu vou precisar de uma unidade padrão, né? Eu não posso dizer para você, dá 2 centímetros, né? O meu lápis dá 2 centímetros, mas você utilizou que instrumento para medir? E para isso nós precisamos conhecer alguns instrumentos. Mostrei para vocês a régua e mostrei para vocês a fita métrica. São 2 exemplos de instrumentos que nós utilizamos para medir comprimentos. Aí nós temos a régua, a fita métrica, o metro articulado, nós temos a trena, que aqui é chamada de fita métrica extensível, mas nós costumamos chamar de trena, né? E aqui, ó, tá aqui de novo, a fita métrica extensiva, a trena, nós temos o esquadro, né? Nós temos outras ferramentas que nós utilizamos para poder utilizar para medir comprimento de alguma coisa. Quais dos instrumentos abaixo eu quero que você me diga que são utilizados para medir comprimento? Olha aí, eu tenho o relógio, né? Eu tenho o paquímetro, eu tenho o cronômetro, eu tenho a fita métrica, a balança e a trena. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu quero que vocês me digam, dessas 6 imagens aqui, quais dessas imagens são instrumentos que nós utilizamos para medir comprimento, saber o tamanho de alguma coisa? Olha aí o tempinho aí.
Bora lá? Bora ver se nós acertamos? Aqui tem algum instrumento que você ainda não deve ter visto, mas vamos lá. Quais os instrumentos abaixo nós utilizamos para medir comprimento? Olha aí, o paquímetro. Aqui é muito utilizado por quem trabalha em construções, tá? Serve para medir, por exemplo, a espessura de um parafuso, tá bom? Outro instrumento, a fita métrica, tá? E o outro instrumento, a trena, tá? Desses aqui que nós mostramos, apenas esses três nós utilizamos para comprimento. O relógio é um instrumento mais utilizado para medir o tempo. O cronômetro também é um instrumento mais utilizado para medir o tempo. A balança é um outro instrumento mais utilizado para medir a massa, o peso de alguma coisa, tá bom? Próxima. O que nós podemos comprar cuja medida padrão é o metro, né? Você aí na sua casa, o que é que você costuma comprar para o seu dia a dia, né? Para utilizar em casa que utiliza o metro, né? Deixa eu fazer essa pergunta. Será que quando a gente compra o arroz, eu compro ele no metro? Quando você vai comprar, por exemplo, o leite, você compra no metro? Você quer comprar um tênis para você? Você vai comprar no metro? Você vai comprar, por exemplo, um tecido para fazer uma roupa para você? Você compra a partir do metro? Quando você vai comprar banana, você compra no metro? Então são essas coisinhas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente costuma comprar e utilizar, que a gente precisa saber. A gente compra com a unidade padrão metro? Então bora lá. Coloquei essas imagens, ó. Tem a maçã, tem os tecidos, tem a corda, tem aqui, ó, carnes, né, diversas, tem a mangueira e tem o leite líquido, né? Desses produtos aqui, quais deles nós podemos comprar cuja unidade padrão é o metro? Quando eu falo unidade padrão, não é porque a gente tem que comprar exatamente com o tamanho de 1 metro, não. Eu posso comprar com uma unidade maior do que 1 metro ou com uma unidade menor do que 1 metro, mas que tenha relacionado ao metro. Por exemplo, o centímetro, o milímetro, o quilômetro, tá certo? Então, desses 6 objetos aqui, quais deles nós podemos comprar cuja unidade padrão é o metro? Olha aí, é o tecido, né? Você compra 1 metro de tecido, 80 centímetros de tecido. A corda, não é isso? Você compra 1 metro de corda, 10 metros de corda, meio metro de corda. A mangueira, né? Quando você vai comprar a mangueira para aguar o terreno, para aguar lá, botar lá na roça, né? No plantio lá do capim, do feijão, tá? E aí, você compra a mangueira como? É 10 metros, 5 metros, 15 metros, 30 metros de mangueira. Ah, eu só estou precisando de 60 centímetros de mangueira. Então, quando eu falo centímetro, metro, quilômetro, milímetro, todas essas medidas estão relacionadas com o metro, tá bom? A maçã, ou eu compro ela, geralmente é por quilo, por grama. A carne é no quilo, grama. O leite é na grama, não é isso? 1 litro de leite, se for o leite em pó, é grama. Se for o líquido, é litro, não é isso? Bora lá. Sabendo que o metro é igual a 6 centímetros, eu quero que você transforme as medidas abaixo. Olha aí. 300 centímetros, eu quero que você transforme em metros. 2 metros, eu quero que você transforme em centímetros. 400 centímetros, eu quero que você transforme em metros. E 8 metros, eu quero que você transforme em centímetros. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer juntos, tá bom? Para que nas próximas questões vocês consigam realizar sozinhos. Bora lá. Olha aqui o que a questão diz, que o metro, ou seja, 1 metro é igual a
100 centímetros. E a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, preste atenção. Se você tem 300 centímetros, e eu sei, ó, 100 centímetros, 1 metro. 200 centímetros, 2 metros. 300 centímetros, 3 metros. 100, 200, 300. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, eu já sei que 300 centímetros corresponde a 3 metros. Eu tenho 2 metros, eu sei que 1 metro é 100, então aqui 1 é 100. Com outro 2, 100 mais 100, 200 centímetros. O cm é o símbolo de centímetros, tá bom? 400 centímetros, então, ó, 100, 200, 300, 400. 100, 1 metro, 200, 2 metros, 300, 3 metros, 400, 4 metros. Então, 400 centímetros equivale a 4 metros. E 8 metros? Bom, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Deu quantos dedinhos? Os 800? 8. Então, 8 metros é igual a 100 centímetros. Você pode começar a fazer esse cálculo do jeito que eu fiz aqui no dedinho ou nos tracinhos, tá bom? O importante é acertar. Observe atentamente a imagem abaixo e complete as frases corretamente. Olha aqui a imagem. Andaremos 800 metros nessa trilha até chegarmos ao rio. Depois andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Então, bora lá. Tantos metros mais tantos metros vai dar quantos metros no total percorrido? Essa distância do acampamento até a cachoeira será de quantos metros? Bora lá. Primeiro nós vamos andar 800 metros. Coloca 800 aqui. Depois nós vamos andar 200 metros da margem até a cachoeira. 800 mais 200 vai dar o quê? 1.000 metros. Essa continha você pode fazer ela aí no seu caderninho. Coloca 800, embaixo 200 e soma, tá bom? Então, a distância do acampamento até a cachoeira vai ser de 1.000 metros. Comprei um terreno no formato da figura abaixo. Olha aqui o formato da figura. E que possui como medida lateral 3 metros de comprimento. Eu quero saber qual é o perímetro desse terreno. Quando a gente fala em perímetro, é a soma de todos os lados dessa figura. Então, se aqui a figura é um quadrado, eu já sei que o quadrado tem todos os seus lados com a mesma medida. Se esse lado aqui tem 3 metros, o outro tem 3, o outro tem 3 e esse outro aqui também tem 3 metros. Então, eu vou pegar, para achar o perímetro, eu faço a soma da medida de todos os lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 será igual a 12 metros. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, o perímetro desse terreno é de 12 metros. E aqui nós encerramos a nossa primeira aulinha. Nós estamos retornando aos poucos para a nossa salinha de aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.